Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre teoria dos conjuntos, um assunto muito cobrado pelas mais variadas bancas, como vocês vão verificar na hora que nós estivermos resolvendo os exercícios, enfim, de suma importância. Então vem comigo, galera, falar sobre teoria dos conjuntos. O que seria, professor, a teoria dos conjuntos? Na verdade, as bancas usam desses nomes técnicos assim para dar uma ênfase, né, no assunto, né? Teoria dos conjuntos é todas as relações que envolvem os conjuntos numéricos, ok? Então nós temos que aprender desde o conhecimento do que é um conjunto e como que o conjunto se relaciona um com o outro, um elemento com um conjunto, enfim, tudo aquilo que é pertinente a conjunto. E nós vamos falar aqui nesta aula, ok? Então nós vamos mais especificamente tratar o quê? Conjuntos numéricos, vamos conhecer todos os conjuntos numéricos, é muito importante que você entenda e saiba não só quais são os elementos deste conjunto, mas como que é a sua simbologia, a sua representação. Nós vamos falar também das relações de pertinência e inclusão e também sobre conjunto das partes, beleza? Tranquilo, né, galera? Então vamos lá, nosso assunto então é conjuntos numéricos. Galera, o que a gente entende por conjunto, né? Nós temos aqui o seguinte, em tese, conjunto é um agrupamento de coisas, de objetos, de pessoas, né? Enfim, é um agrupamento de elementos que têm característica comum. Então, quando eu tenho vários elementos com características comuns, eles formam um conjunto. E aí nós podemos dar os mais variados nomes a esses conjuntos. Eu posso ter um conjunto de objetos, um conjunto de dias da semana, um conjunto de roupas, enfim. E posso também ter um conjunto de números, que é o que nós iremos tratar nesta aula, ok? Conjuntos numéricos. Então, é uma coleção, é um agrupamento de números, ok? São chamados de conjuntos numéricos. Dependendo da forma como esses números se agrupam, eles vão receber nomes específicos, porque cada conjunto tem uma nomenclatura, um nome. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos, enfim. São vários atributos que nós podemos dar à denominação conjuntos, ok? Um exemplo, né? Aqui um agrupamento de pessoas, eu tenho aqui um conjunto de pessoas, tá? Como que é feita a notação de um conjunto? Veja bem, eu tenho a parte simbólica, a simbologia que representa um conjunto, e eu tenho como, digamos assim, escrever determinados conjuntos. Então, todo conjunto escreve entre chaves, galera, ok? Veja bem, nós utilizamos chaves. Não que você não possa usar parênteses ou colchetes, não é comum isso daí, tá? A representação correta é usar chaves para nós representarmos um conjunto, ok? Então a questão de parênteses, colchetes, isso aí não é muito comum ser utilizado não, beleza? Então nós colocamos eles entre parênteses, tranquilo? A simbologia de um conjunto, a sua representação, melhor dizendo, ela é feita através de letras do nosso alfabeto latino, que vai de A a Z. Então eu posso usar qualquer letra do alfabeto para representar um conjunto. Detalhe, a letra tem que ser expressa na sua forma maiúscula, A, B, C, D e até Z, ok? Os elementos, eles são separados por ponto e vírgula, ou em alguns casos só por vírgula também. A gente não usa muito a questão da vírgula, principalmente quando a gente está representando um conjunto de números decimais, porque a vírgula já expressa a separação da parte inteira da parte decimal. Então, se eu coloco, por exemplo, 3,5, isso aqui é um elemento só. E aí eu coloco
6,5, por exemplo, e coloco a vírgula desse jeito, dá a impressão que 3 é um elemento, 5 é outro elemento, 6 é outro elemento. Então, na verdade, a gente usa o ponto e vírgula para separar. Aí eu entendo que 3,5 é um elemento e que 6,5 é outro elemento. Então, tome cuidado, não que você não possa usar a vírgula para separar. Quando nós estivermos fazendo referência a números inteiros, até podemos usar a vírgula, que não dá essa estranheza, né? A gente não fica aí com dificuldade de compreensão. Mas quando for número decimal, a gente tem que tomar cuidado. Beleza? Então, o ponto e o vírgula é, digamos assim, a forma mais adequada de nós separarmos os elementos que compõem um determinado conjunto. Né? Um exemplo, conjunto das letras do alfabeto. A, B, C, D, então está aqui, ó, A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, C, ponto e vírgula, D, Y até Z. Ok? Então aqui está representado nesse conjunto, que eu chamei de conjunto L. Professor, por que L? Porque eu quis. Você dá o nome que você quiser a um determinado conjunto, desde que seja uma letra do alfabeto, tranquilo? Expressa na forma maiúscula. Então A, B, C, D e tal, ok? Bom, na teoria dos conjuntos, nós não precisamos repetir os elementos. Atenção, muita atenção agora, stop, please, preste atenção aqui, galera. Muita atenção nessa observação. Na teoria dos conjuntos, não precisa repetir os elementos. Se eu tenho um elemento que tem uma frequência de aparecimento, ele aparece mais de uma vez, eu não preciso repetir. Olha só. O conjunto x, 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 y, y, z. Se perguntar para os senhores quantos elementos tem esse conjunto, aí a pessoa vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, professor. Errado. Errado. Os elementos que se repetem, eu conto ele uma única vez. Não se leva em consideração a frequência de aparecimento. Ok? Então esse conjunto ele pode ser representado somente por x, y e z, ok? Eu coloco somente uma vez cada elemento. Então, a quantidade de elementos, repito, a quantidade de elementos que aparece aqui não é 6, e sim 3 elementos, beleza? Bom, ao número de elementos que tem um conjunto qualquer aí, eu chamei um conjunto Q qualquer, chamamos de cardinal do conjunto, e se representa por NQ. Ok? Então, o NQ indica o número de elementos que contém o conjunto Q. Ok? Bom, exemplo. Olha só, eu tenho aqui um conjunto A, cujos elementos são A, B, C, D e E. Seu cardinal. Então, quando o exercício fazer referência à palavra cardinal, determine o cardinal do conjunto tal. Ele quer dizer o que com isso? Ele quer que você expresse a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Então, para nós expressarmos a quantidade de elementos que um conjunto possui, basta nós contarmos a quantidade de elementos. Então, você vai lá, conta quantos elementos possui e indica. Essa indicação representa o cardinal daquele conjunto. Então, esse conjunto A aqui, A, B, C, D, E, ele possui 5 elementos. Então, N de A, que é o cardinal de A, vai ser igual a 5. Agora já o conjunto B, olha só, x, 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 y, y, z, que é aquele exemplo anterior que eu acabei de falar. Eu tenho 3 vezes o x, 2 vezes o y, mas como nós já fizemos essa observação, eu não conto em duplicidade ou em mais vezes aquele elemento que se repete. Eu conto uma única vez. Então eu tenho um x, um y e um z. Portanto, o seu cardinal é 3 elementos. Tranquilo? Belezinha? Bom, agora que nós já sabemos identificar a quantidade de elementos do conjunto, a gente vai saber também identificar o tamanho de um conjunto. O tamanho do conjunto é dado pela quantidade de elementos que ele possui. E em algumas relações que nós iremos estudar, você vai ter que fazer essa analogia, identificar se um conjunto é menor ou é maior que o outro.
Então, é importante a gente deixar claro que o que caracteriza um conjunto ser maior ou menor que o outro é exatamente o seu cardinal, ou seja, a quantidade de elementos que ele possui. Por exemplo, eu tenho aqui dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A tem 5 elementos, o conjunto B tem 3 elementos. Se eu perguntasse para os senhores qual é o maior conjunto, o A ou o B? O A é maior porque ele tem 5 e o B é o menor porque tem 3. Então fica claro que o conjunto maior é sempre aquele que apresenta a maior quantidade de elementos. Beleza? A grandeza está associada à quantidade de elementos. Bom, relação de pertinência, galera. Nós temos basicamente 2 tipos de relação envolvendo conjuntos: a pertinência e a inclusão. Quando nós falamos relação de pertinência, nós estamos relacionando elemento com conjunto. Quando nós falamos em relação de inclusão, nós estamos relacionando conjunto com conjunto. Então, observe que existe 2 tipos de comparação. Eu posso comparar elemento com conjunto e posso comparar conjunto com conjunto, ok? Beleza? Então, quando eu estiver comparando um elemento com um conjunto, eu utilizo as relações de pertinência. Quando eu estiver relacionando conjunto com conjunto, eu uso as relações de inclusão. Beleza? Bom, mas como que eu sei que é elemento, como que eu sei que é conjunto, professor? Veja bem, o que caracteriza um conjunto? Nós já vimos no início da nossa aula que o conjunto ele é envolvido por chaves. Se eu tenho, por exemplo, essa representação aqui, ó, 3, eu tenho um conjunto, ok? O 3 escrito dessa forma, ele representa um conjunto. Mas se eu escrevesse só o 3 sem estar envolvido por chaves, aí ele é considerado um elemento, ok? Então, a princípio, fica claro para os senhores que o conjunto, obrigatoriamente, ele vai ter que estar envolvido por chaves. Se ele não estiver envolvido por chaves, ele é um elemento. Uma observação: há casos em que mesmo envolvido por chaves, este conjunto ele é tratado como elemento. E isso a gente vai falar daqui a pouco, mais na frente um pouquinho, nós vamos falar sobre esta exceção, ok? Mas, a princípio, esqueça isso, esqueça essa exceção, ela vai entrar posteriormente. A princípio, isto é conjunto, isto é elemento, ok? Conjunto tem que estar envolvido por chaves. Elemento não precisa estar envolvido por chaves. No primeiro momento. Depois a gente vai abrir a exceção. Bom, então nós já sabemos o que é um elemento, né? Para indicar que um elemento pertence a um conjunto, nós usamos o símbolo, esse Ezinho aqui, ó. Esse E indica pertence. Vou fazer ele maior aqui, ó, para você identificar, ó. É esse E aqui. Esse E é pertence. Gente, ele é um E meio circular, assim, tá? Meio arredondado. Não é aquele E de letra de forma, não, quadrado, não. Não é esse E que a gente usa, não. Ok? Muito embora você possa, de repente, até tentar expressar dessa forma. Mas não é. É um E meio arredondado, ok? Meio curvo. Esse é o símbolo do pertence. Então, sempre que eu tiver um elemento e eu quiser fazer referência se esse elemento pertence a um determinado conjunto, então eu uso esse símbolo. Se eu precisar fazer referência que esse elemento não pertence a um determinado conjunto, eu vou usar o mesmo E, só que agora com esta barra cortada, né? Cortando o E aqui, interceptando o E aqui, né? Então essa barrinha cortando o E indica que o símbolo quer dizer não pertence. Então eu tenho pertence e eu tenho não pertence. Tranquilo? São símbolos muito simples de serem usados, porque requer uma simples observação, tá? Se eu tenho a seguinte situação, tenho aqui um conjunto M, 2, 4, 6, 8 e 10. Esses são os elementos do conjunto M.
Aí eu pergunto para os senhores, 2 aparece no conjunto M? Aparece. Então eu digo que 2 pertence ao conjunto M. Ok? Como que a gente lê isso? 2 pertence ao conjunto M. Ok? Vamos pegar um outro aqui. 5. O 5 aparece aqui? O 5 não aparece. Eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Eu não tenho 5. Então, nesse caso, o 5 não pertence ao conjunto M. E a gente lê 5 não pertence ao conjunto M. Tranquilo? Então, é aquilo que eu falei. É uma simples observação. Se o elemento que está sendo fazendo referência aparece no conjunto, eu digo que ele pertence. Se ele não aparece, eu digo que ele não pertence. Beleza? Determinação de conjuntos. Bom, galera, nós podemos escrever um conjunto de várias formas, tá? Existem várias formas de nós escrevermos um conjunto. É possível descrever o mesmo conjunto de 3 maneiras diferentes, ok? Basicamente, são 3 maneiras diferentes. Quais são elas, professor? Primeira forma de nós descrevermos um conjunto é listando os seus elementos. E esse listar os seus elementos entra dentro daquela situação, envolvido por chaves. E eu coloco entre as chaves todos os elementos desse conjunto. É uma representação muito utilizada, principalmente quando eu tenho conjuntos pequenos, né? E finitos, né? Não que o infinito não possa ser indicado, pode também ser indicado através de lista. Aí, nesse caso, nós recorremos a uma representação por reticências. E se ele não for muito pequeno, eu também posso usar reticências. Por exemplo, se eu quisesse listar todos os números inteiros, positivos, ímpares, de 1 a 100, eu poderia fazer assim, ó. 1, 3, 5, 7, 9, reticências, 97, 99. Olha só, eu estou listando aqui todos os números inteiros ímpares de 1 a 99. Observe que eu não precisei colocar todos os outros, eu coloquei reticências, porque já fica implícito qual é a sequência que está aparecendo aqui, ok? Então, isso aqui chama-se representar, descrever um conjunto através de uma lista, tá? Uma outra forma de nós descrevermos é definindo uma propriedade, tá? Então, uma propriedade. Se esse mesmo conjunto que eu escrevi aqui, eu poderia colocar x, tal que x é ímpar, é maior que 1 e menor que 99. Então, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 99. Isso é escrever por propriedade. Depois a gente vai dar mais exemplos. E a terceira forma de representação é chamada de representação gráfica ou representação através de diagramas de Venn. Tá? De Venn justamente em homenagem a Venn Euler, né? Que foi a pessoa que criou essa forma de identificação através de formas geométricas. A mais utilizada é o círculo, né? Mas pode ser um quadrado, pode ser uma linha fechada, enfim, necessariamente não precisa ser uma figura geométrica, pode simplesmente ser uma linha fechada, né? Então, uma linha que parte de um ponto e volta nesse mesmo ponto, fazendo uma certa trajetória. Enfim, essas são as 3 formas. Vamos detalhar cada uma delas aqui. Primeiro, por extensão, que também é chamado por lista. Um exemplo disso daqui seria o seguinte. Esta forma de determinação é mediante a qual se indica todos os elementos do conjunto. Exemplo. Conjunto dos números pares maiores que 5 e menores que 20. Então, eu vou listar aqui todos os números pares maiores que 5 e menores que 20. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, esta descrição, ela é chamada de representação por extensão ou lista, ok? Observe que todos os elementos estão envolvidos entre chaves.
Conjunto de números inteiros negativos ímpares maiores que menos 10. Olha só, números inteiros negativos ímpares maiores que menos 10. Então eu tenho menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Não continua, por quê? Porque ele falou que tinha que ser negativo. O próximo seria 1, aí já é positivo, não entra. Então são somente esses elementos, ok? Agora, por propriedade, também conhecida por entendimento, tá? Então, olha só, é aquela forma mediante a qual se dá uma propriedade, se dá um nome que caracteriza os elementos desse conjunto. Então, olha só, exemplo, números inteiros positivos maiores que 2. Isso aqui é uma forma de representar o conjunto. Eu tenho aqui um conjunto P. Quem é o conjunto P? É o conjunto de todos os números inteiros positivos maiores que 2. Se eu tivesse que listar isso, a lista seria isso daqui, ó. Inteiros positivos maiores que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E observe que eu coloquei reticências, por quê? Porque ele vai para o infinito. Ele falou maior que 2, então é infinito. Eu não tenho um número final aí, porque é infinito os números positivos inteiros maiores que 2. Beleza? Então esta representação que está em negrito aqui, ela é chamada de representação de um conjunto numérico por entendimento ou por propriedade. Uma outra forma de descrever essa mesma situação seria o seguinte. Eu vou colocar aqui, faltou o símbolo, ó, x pertence a n tal que x maior que 2. Ou seja, x é um número natural, x é um número inteiro positivo, tal que x seja maior que 2. Se lê o seguinte, P é o conjunto formado pelos números naturais x, tal que x é maior que 2. Então é uma outra forma de representarmos por propriedade, ok? Exemplo, expressar por extensão, que é lista, ou por entendimento, que é a propriedade, o conjunto de dias da semana. Então vamos expressar através de lista e através de propriedade os dias da semana. Por extensão ou lista ficaria assim. Entre chaves eu vou colocar todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Está aqui todos os dias da semana. Por propriedade eu só escreveria assim, ó. X tal que X é um dia da semana. Aí está representando todos esses dias que a gente acabou de fazer referência, ok? Então, representamos por propriedade e por lista, ok? Bom, a terceira forma de nós representarmos seria através de diagrama de Venn, tá? Então, como nós já falamos, o diagrama ele usa o quê? Ele usa de figuras geométricas, geralmente, principalmente o círculo, mas pode ser um retângulo, um triângulo, um quadrado ou qualquer curva fechada, ok? Então, exemplos. Aqui eu tenho um conjunto A. Observe que dentro deste retângulo eu coloquei todos os elementos desse conjunto A. Então, quem são os elementos do conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho aqui um conjunto T. Quem são os elementos do conjunto T? A, E, I, O, U. Quem são os elementos do conjunto M? 2 e 4, 5 e 8, 7 e 6, 1 e 3. São esses pares. Cada um deles representa os elementos do conjunto. Tranquilo? Então, esse tipo de representação é chamado de representação através de diagramas de Venn. O que nós mais utilizamos é o círculo, ok? É o que mais irá aparecer nas representações aí. Conjuntos especiais. Bom, galera, agora nós vamos entender quais são os conjuntos que existem e o que cada um deles caracteriza. Como primeiro conjunto, nós temos o conjunto vazio. Conjunto vazio. Então, o que seria o conjunto vazio, galera? Conjunto vazio é o conjunto que não tem nenhum elemento. Por isso ele é chamado de vazio, tá? Não tem nenhum elemento, tá?
também se chama conjunto nulo. Geralmente se representa por símbolos. Então, nós temos basicamente duas formas de representar um conjunto vazio. Tá? Uma forma seria esta representação, que seria uma bolinha cortada, né? Interceptada por uma barra, ou a representação de duas chaves sem nada dentro. Então, são duas formas de representar o conjunto vazio. Eu quero chamar a atenção dos senhores, porque às vezes a pessoa confunde e coloca essas duas representações ao mesmo tempo. Tipo assim, ó. Isso aqui é uma representação errada de se fazer. Eu não posso colocar esta figura dentro daquela, tá? Fazer isso aqui está errado, errado, ok? Eu não posso. Por que não? Porque isso aqui que eu fiz não é um conjunto vazio, é um conjunto unitário. Porque este símbolo que representa o conjunto vazio, que foi eleito, na verdade, é uma letra do alfabeto norueguês. Gostaram dela, acharam bonito o designer dela e criaram, convencionou-se internacionalmente que esta letra, esta representação, indica o conjunto vazio. Então foi adotado isso daí. Agora, nós não podemos esquecer que isso é uma letra do alfabeto norueguês. Então, se eu coloco ela dentro desta outra, eu estou indicando que é um conjunto unitário, porque tem um elemento lá dentro. Por isso que eu nunca posso fazer essa representação, tranquilo? Então, esqueçam isso daqui, está errado. Ou coloca a bolinha interceptada pela barra, ou as duas chaves sem nada dentro. Isso é para indicar o conjunto vazio. Então, está aqui, ó. Ou A é igual a isso, ou A é igual a isso. A é o conjunto vazio, ou A é conjunto nulo, ok? Exemplo. M. Números maiores que 9 e menores que 5. Galera, existe algum número maior que 9 e menor que 5? Não. Ou ele vai ser maior que 9 ou vai ser menor que 5. Não vai existir nenhum nesse patamar. X tal que 1 sobre x é igual a 0. Existe algum número que multiplicado por 0 vai dar 1? Não, não existe. Então também é um conjunto vazio. Então a resposta tanto para o conjunto M quanto para o conjunto P é um conjunto vazio, que não vai conter nenhum elemento que atenda àquilo que está sendo solicitado. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né, galera? Conjunto unitário, como o próprio nome já diz, é aquele conjunto que possui somente um elemento, tá? Ele é chamado de conjunto unitário. Tá? Um exemplo disso, f de x, o conjunto f é x tal que 2x mais 6 é igual a 0. Esse é um exemplo de um conjunto unitário. Por quê? Porque só existe um valor que possa ser atribuído a x para isso aqui ser 0. Basta você desenvolver esta equação, 2x igual a menos 6, x igual a menos 6 dividido por 2, x igual a menos 3. Observem que somente uma resposta satisfaz essa equação. Então, ele é um conjunto unitário. Ok? Se eu tivesse essa outra situação, g igual a x, tal que x mais 1 é igual a 3. Se eu tenho que x mais 1 é igual a 3, x é igual a 3 menos 1, x igual a 2. Portanto, a resposta é um conjunto unitário também. Ok? Então, tanto o conjunto F quanto o conjunto G são representações de conjuntos unitários. Professor, mas eu tenho que fazer a conta toda vez para saber se é unitário? Não. É que eu coloquei escrito na forma de propriedade, né? Mas poderia aparecer aqui um conjunto H, dessa forma, ó, 5. Pronto, é um conjunto unitário. É um conjunto porque o 5 está envolvido por chaves, como só tem um elemento ali dentro, então é conjunto unitário. Ok? Poderia representar por diagrama, né? Colocava lá um círculozinho, o 5 aqui dentro, ó, um conjunto A,
também é um conjunto unitário, ok? Conjunto finito. Bom, como o próprio nome diz, finito é aquilo que tem fim, ok? Então, existe uma certa quantidade de elementos que pode ser contada, né? Então, exemplo, é um conjunto limitado de número de elementos. Exemplo aqui, x tal que x é um número ímpar positivo menor que 10. Então eu tenho os números ímpares, a gente sabe que o conjunto dos números ímpares é um conjunto infinito, ou seja, tem infinitos elementos, sempre vai ter um número ímpar e um outro ímpar. Mas quando eu determino que o conjunto vai ser números ímpares positivos menores que 10, aí o meu conjunto fica limitado. Quem vai ser ele? O 1, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Pronto, está aqui, ó. Esse é o meu conjunto E, conjunto dos números ímpares positivos menores que 10. Ok? 1, 3, 5, 7 e 9. Ok? Bom, um outro exemplo. N tal que x ao quadrado é igual a 4. Isso também é um exemplo de um conjunto finito. Por quê? Se x ao quadrado é igual a 4, então x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Então, quais são os valores que satisfaz este conjunto N? Menos 2 e mais 2. Qualquer um desses valores faz com que isso aqui seja verdadeiro. Então, é um conjunto finito porque eu tenho um conjunto limitado de elementos. Beleza? Bom, conjunto infinito. O que é o conjunto infinito? Infinito, o contrário do finito, onde nós não podemos determinar a quantidade de elementos. Existem infinitos, é um número ilimitado de elementos, ok? Exemplo, x tal que x é menor que 6. Galera, quando eu digo x tal que x é menor que 6, vai entrar aqui todos os números que vêm lá do infinito negativo, e nós temos que entender que nós temos dois tipos de infinito, o infinito positivo e o infinito negativo. Então os números crescem para o infinito positivo e decrescem, diminuem para o infinito negativo, ok? Então ele vem do infinito negativo. Aí eu vou ter aqui a parte negativa, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Observem que isso aqui é um conjunto infinito, porque eu sei onde ele termina, mas eu não sei onde ele começa, porque ele vem do infinito negativo, ok? Então é uma representação de um conjunto infinito. Obviamente eu coloquei só os números inteiros aqui, né? Porque não expressou que tipo de conjunto era. X tal que x é um número par positivo. Par positivo, galera. Então eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, 2 bilhões, 1 trilhão, 1 quadrilhão. Galera, infinito. Infinito. Eu não sei onde termina, ok? Conjunto universo, galera. É muito importante a gente entender isso, até por causa da sua representação, da sua simbologia. E às vezes o aluno fica meio perdido porque não está acostumado a ver esta simbologia. O conjunto universo, ele é representado pela letra U. Então é comum você ver isso aqui, ó, U. Tá? Esse U indica conjunto universo. O que é o conjunto universo, galera? É o conjunto de referência. É o conjunto de referência. Esse conjunto contém todos os elementos de uma determinada situação que está sendo analisada, de um caso em particular. Geralmente se representa pela letra U, tá? É o que mais é utilizado. Então, conjunto universo. Quando, nesse exemplo aqui, por exemplo, x é um número par positivo. Quem é o meu conjunto universo? O meu conjunto universo é todos os números pares positivos. Ok?
É isso que é o conjunto universo. Exemplo. O universo ou conjunto universal de todos os números é o conjunto dos números complexos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse conjunto. Nós não vamos estudar os números complexos. Vamos só falar sobre o conjunto dos números complexos. Ok? Então esse aqui é o conjunto universal. Por que universal? Porque o conjunto dos números complexos, ele engloba todos os outros conjuntos, como vocês vão ver daqui a pouco. Relações entre conjuntos, galera. Bom, nós já falamos das relações entre um elemento e um conjunto. Agora nós vamos falar entre relações de dois conjuntos. Como que é isso? Bom, essas relações, elas são chamadas de relações de inclusão, quando eu comparo um conjunto com outro conjunto, ok? Veja bem, um conjunto A está incluso em outro conjunto B, se e somente se todo elemento de A for também elemento de B, ok? Um conjunto A está incluso em outro conjunto B, se e somente se todo elemento de A também for elemento de B. Como que é feita a notação, a representação disso? Nós dizemos isso. A está contido em B. Galera, a relação de inclusão envolve 4 simbologias. 4. Acompanhem comigo. Eu tenho o C, que é aquele lá, que a gente lê está contido, ok? Eu tenho esse mesmo C interceptado com uma barra e quando ele está cortado, indica não está contido. Aí eu tenho o C ao contrário, tá? Expresso ao contrário. Quando ele aparecer desse jeito, quer dizer contém. E eu tenho esse mesmo C ao contrário, ok? Esse mesmo C ao contrário, só que agora interceptado com a barra, que quer dizer não contém, ok? Então são 4 simbologias que nós temos que conhecer. O C normal está contido, o C cortado com a barrinha não está contido, o C voltado para trás contém e o C voltado para trás com a barrinha não contém. É muito importante que nós entendamos o significado de cada símbolo. O que isso quer dizer quando aparece outro desses destaques aqui. O primeiro que nós vamos falar é este, está contido, ok? Então, quando eu digo que um conjunto está contido no outro, eu quero dizer que um conjunto está dentro do outro. Todos os elementos de A também são elementos de B. Como que a gente lê isso? A está incluso em B ou está contido em B. A é subconjunto de B, A está contido em B, A é parte de B. Observem que eu coloquei vários tipos de formas diferentes de expressar a mesma coisa. Se eu quero dizer que A está contido em B, eu posso falar ou A está incluso em B, ou A é subconjunto de B, ou A está contido em B, como falamos, ou A é parte de B. Todas essas linguagens querem expressar a mesma coisa. Em outras palavras, quando eu falo qualquer uma delas, eu quero dizer que todos os elementos de A estão dentro do conjunto B. Todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B. Observe que eu disse todos. Todos quer dizer todos, não pode ficar ninguém de fora. Se ficar um elemento de fora, já não é todos.
Então, este símbolo, ele representa a totalidade. Ele não abre exceção para que fique um elemento de fora. Todos os elementos de um conjunto têm que estar presentes no outro. Ok? Eu só posso usar essa simbologia quando eu quiser expressar isso. Bom, isso quer dizer que se ficar algum elemento de fora, eu vou dizer que não está contido. Então eu vou dizer, ou A não está incluso em B, ou A não é subconjunto de B, ou A não é parte de B. E aí, se ficar algum elemento de fora, a simbologia vai ser assim, ó. A não está contido em B, ok? Então, veja bem, resumindo, para dizer que um conjunto, que os elementos de um conjunto estão presentes em outro conjunto, eu tenho duas formas de expressar. Ou eu digo que ele está contido, ou eu digo que ele não está contido. Mas espera aí, professor, e o contém e o não contém, como que eu faço? Ah, bom. Então vamos lá. Lembram no início da aula que eu fiz referência a tamanho de conjunto? Lembram que eu disse que um conjunto poderia ser maior que o outro? E disse também que o conjunto é maior que o outro dependendo da quantidade de elementos? Ah, estão lembrados, né? Beleza. Então agora nós vamos usar esse conhecimento. Anotem bem aqui. Quando que eu utilizo o símbolo está contido ou não está contido? Galera, primeiro eu vou falar desses dois. O símbolo está contido ou não está contido, eles são utilizados sempre que estivermos comparando um conjunto menor com... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir
o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores daqui lá, da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.